A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidar os irmãos para que possamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um versículo que está na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nesta manhã queremos, Senhor, agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. E nós, Senhor, reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, aquele que nos protege, que nos guia, que nos encaminha, que nos ilumina nossa mente para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Que seja assim, Senhor, também nesse dia que está começando. Nós agradecemos a Ti por todos os irmãos em Cristo espalhados pela face dessa terra, aqueles que, segundo a Tua palavra, irão perseverar até o fim. Que nós também possamos ser assim, Senhor, crendo no Senhor, que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Muito obrigado. É o que nós te agradecemos nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa, né? E ela ensina que nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos, de acordo com o texto que nós lemos aqui, lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E esse versículo que nós lemos, ele tem um significado objetivo. E ele fala exatamente sobre o cuidado que o Senhor tem para com os seus filhos. O texto que nós lemos, ele mostra claramente que não há motivo algum para nós nos preocuparmos demasiadamente, ou seja, excessivamente, com as coisas que nos afligem. Mas, irmãos, apesar do versículo ser simples, né, e objetivo, como nós podemos constatar, a mensagem que ele traz para nós é muito reconfortante, porque muitas vezes nós temos dificuldades em saber exatamente como fazer isso. Como lançar toda a nossa ansiedade sobre o nosso Deus, como ensina a palavra? Muitas das vezes nós não conseguimos. Mas por que isso acontece se nós somos cristãos? Isso acontece, queridos, principalmente porque nós somos pessoas imediatistas e egoístas. Isso faz parte do eu do ser humano. Nós queremos as coisas agora, aqui, nesse instante, do nosso jeito. Só que com Deus, irmãos, esse tipo de pressão ele não funciona. Não funciona. Por isso que nós precisamos entender isso e saber lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E para fazer isso, nós precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos exercitar a nossa humildade. Precisamos exercitar a nossa paciência, a nossa perseverança. Aí sim nós vamos conseguir lançar sobre o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que provê todas as coisas, a nossa ansiedade. Mas como fazer isso, né? Porque falando parece ser fácil. Mas como fazer? Essa palavra lançando, que nós lemos aqui nesse texto, lançando, ela é uma palavra traduzida de um termo grego que indica um ato de arremessar algo sobre alguém, ou colocar algo em alguém. Arremessar, colocar, lançar sobre. Então, irmãos, esse ato de arremessar, ou seja, de colocar,
ele sempre vem visando um alvo bem definido. Porque quando alguém fala coloque algo em algum lugar, ele vai te dizer o lugar. Sobre. Então, essa definição ela já vem junto com a palavra. Então, o que isso tudo significa? Significa que lançar é um ato sempre intencional. E esse ato, irmãos, ele exige algum esforço para que o que nós estivermos lançando seja de fato arremessado para longe de nós e atinja o alvo pretendido. Então, se nós queremos colocar essa palavra aqui em prática, que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu para todos nós, se nós queremos realmente lançar sobre o nosso Deus toda a nossa ansiedade, nós temos que entender que isso tem que ser arremessado de nós para Ele, até Ele, porque Ele é o nosso alvo. Jesus Cristo é o nosso alvo. Então nós precisamos fazer isso. O apóstolo Pedro ele diz que nós devemos arremessar, lançar essas ansiedades que nós temos para longe de nós. Mas ele enfatiza aqui no texto, não é para qualquer alvo, para qualquer lugar, mas é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a ansiedade é um mal que atinge todas as pessoas. E isso acontece tanto no aspecto físico, no nosso corpo, quanto psíquico, na nossa mente. Essa ansiedade, que muitas vezes alguns têm mais e outros menos, ela pode ser sinônimo de aflição. A pessoa pode estar aflita, com agonia. Ou também pode simplesmente mostrar um desejo ou uma apreensão que a gente fica, algo que às vezes é até incontrolável quando desejamos alguma coisa ou quando esperamos alguma coisa. Então, quando nós vimos aqui que a palavra do termo grego que foi escrito as cartas, os evangelhos, essa palavra traduzida para ansiedade, ela vem de uma raiz que denota uma ideia de distração. Ansiedade é uma distração. Então, ela se torna um grande agente de desequilíbrio na nossa vida. Se nós focarmos muito na ansiedade, a nossa vida passa a ficar numa desordem total. Mas seja como for, tudo isso, a verdade é que a ansiedade é um fardo pesado demais para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não só para cristãos, qualquer um. Mas tem uma boa notícia, queridos. Uma boa notícia sobre isso nessa manhã. É que a ansiedade, apesar de ser um grande problema para todos nós, ela não é um problema para Deus. Muito pelo contrário. Nós vimos que a palavra do Senhor ela convida a todos nós a estar lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. E o interessante aqui nesse texto, na primeira carta de Pedro, que nós lemos no capítulo 5, versículo 5, nós percebemos que o apóstolo Pedro, versículo 5, no versículo 7, olhei aqui na Bíblia, irmãos, versículo 7, quando nós lemos que nós devemos depositar as nossas ansiedades no Senhor, o apóstolo Pedro ele disse isso logo depois, os irmãos voltem e leiam o versículo 6, de dizer o seguinte: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a única maneira de nós lançarmos toda a nossa ansiedade no Senhor é confiando plenamente nele, aceitando humildemente o seu bom propósito para nossas vidas. E nós precisamos também, irmãos, ter consciência da segurança que nós desfrutamos debaixo da poderosa mão de Deus. Sobre a mão de Deus, irmãos, aos cuidados do Senhor, nós temos segurança. Mas qual a razão que nós devemos fazer isso? Por quê? A resposta é muito simples. É porque Ele cuida de nós.
Por isso nós temos que depositar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele cuida de nós. E aqui é muito importante a gente entender que quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Deus, isso não quer dizer que todos os problemas da vida vai sumir assim de uma hora para outra, vai cessar imediatamente. Não. Nem sempre Deus nos livra dos problemas, irmãos. Mas uma coisa é certa, Ele pode não nos livrar dos problemas, mas Ele cuida de nós e nos livra dentro dos problemas. Então o conforto para nós é esse, é saber, né, que Deus Ele cuida de nós, ainda que tenha problemas, ainda que eles persistam. Então Deus Ele tem um cuidado pessoal com os filhos dele. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Deus Ele cuida de você pessoalmente. Na verdade, Ele se importa tanto que Ele pede que seus filhos levem até Ele todos os problemas e as aflições. Então nós, que somos filhos do Senhor, devemos levar até Ele os nossos problemas e as nossas aflições. Além disso, meus irmãos, embora nós possamos, nos sentir cuidados por Deus, apesar de nós termos provas concretas, termos experiências, desse cuidado que Deus tem no nosso dia a dia, a maior certeza que temos é que nós estamos debaixo da provisão e da proteção do Senhor. E isso vem da sua própria palavra, está escrito na Bíblia Sagrada. Ele cuida de nós, Ele é o nosso provedor. Aqui mesmo nas Escrituras Sagradas, o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Olha que maravilhoso. Olha o cuidado e a proteção que Deus tem para comigo e para com vocês. Então cabe a nós seguirmos o conselho, por exemplo, do salmista que escreveu o Salmo 37, versículo 5. Ele diz o seguinte: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, meus amados, o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nos ensina isso. Ele nos ensina que nós não devemos andar ansiosos pela nossa vida. Por quê? Porque o nosso Pai Celeste sabe muito bem do que nós necessitamos. Está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 até o 32. Então, o apóstolo Paulo também falou, também registrou isso. Ele, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele fala o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E no versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, o apóstolo Paulo declara: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? Pela oração e súplica, com ação de graça, ações de graça. Então, olha, oração, súplica e ações de graça, de gratidão, mesmo que nós não recebamos aquilo que tanto queremos. Mas um dia isso vai acontecer, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo do Senhor é diferente. O pensamento de Deus, irmãos, não é o nosso. A Bíblia Sagrada declara isso. O Senhor diz: os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Nós pensamos pequeno, pensamos com avareza, pensamos com comodidade, pensamos com conforto. Mas o nosso Senhor, Ele dá aquilo que nós precisamos. Infelizmente, o ser humano, ele foi acostumado, ele foi doutrinado a ter mais aquilo do que precisa. Muitas pessoas querem possuir muito mais do que precisa, e nem eles mesmos sabem por quê, mas é porque foram fisgados pelo vírus chamado Mamon. O vírus da moda é o Covid-19 aí, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas existe um vírus chamado Mamon, que é o dinheiro, Deus
do dinheiro é o mamon. E muita gente está infectada com ele e não sabe. Portanto, nós que cremos nas provisões do Senhor para a nossa vida e que já acostumamos a viver de acordo com as nossas necessidades, porque é essas que o Senhor supre, as nossas necessidades. Ele não vai dar nada para os nossos deleites. Se nós conseguirmos alguma coisa para deleites, é porque foi conseguido com força humana, mas isso acaba. Mas as provisões do Senhor, elas duram para sempre. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está aflito, se você está ansioso ou ansiosa com alguma coisa, descanse. Descanse na certeza do cuidado do Senhor na sua vida, na minha vida. Vamos prosseguir firmes e constantes. Não vamos ficar variando, uma hora estamos com fé, outra sem, uma hora cremos em Deus, outra não, uma hora duvidamos de Deus, outra não. Vamos seguir firmes, constantes, com humildade. Principalmente isso, com humildade e confiança. Que aí nós poderemos então descansar e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.